E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Adonelis. Por aqui você já sabe, encontra aquelas dicas bacanas para compreender a língua portuguesa. Se você está se preparando para concurso, você está no lugar certo. E sem muita enrolação, vamos à aula de hoje. Mas vamos à aula com crase ou sem crase? A palavra crase tem origem grega e significa fusão ou união. Diferente do que muita gente pensa, crase não é acento. Aquele tracinho ao contrário que você vê é um acento grave que, estando em cima da vogal A, indica que existe ali uma crase. A crase, na verdade, é a união, é a fusão de duas vogais iguais, no caso, de dois As. Ela pode existir nas circunstâncias que eu vou falar agora, anota aí. A primeira é quando existe o encontro da preposição a com o artigo definido a ou as. Vou à praia quando esta p*** de quarentena acabar. Analisemos. Vou é verbo. E quem vai, vai a algum lugar. Então eu vou a. Esse a é preposição. Beleza? Eu vou aonde? À praia. Este segundo a de a praia é o artigo definido que indica que praia é uma palavra que é feminina e que está no singular. Temos então o encontro de duas vogais iguais, e o que nós fazemos? Nós unimos e adicionamos o acento grave, indicando que ali existe uma crase, ou seja, a fusão de duas vogais as. Com o plural é a mesma coisa. Ela foi às Ilhas Maldivas, com o velho que banca. Quem vai, vai a algum lugar. Se ela foi a preposição. Ela foi onde? Às ilhas. As é artigo que indica que ilhas é uma palavra feminina que está no plural. Se eu tenho duas vogais iguais se encontrando, o que eu faço? Eu junto elas, adiciono o acento grave e crio então uma crase. Existe uma lenda de que usa-se crase antes de toda e qualquer palavra, substantivo feminino. Isso daí é uma grande fake news, tá ok? As crases acompanham substantivos femininos, sim, mas somente aqueles que combinam com o artigo a ou o artigo as. Por exemplo, as meninas, a família, a Itália, a realeza. Nunca se diz, por exemplo, que a Paris é linda, ou então que a Manaus é incrível. Diz-se Paris é linda e Manaus é incrível. Essas duas palavras, apesar de femininas, elas não precisam do artigo a as acompanhando. Se não existe o artigo a antes dessas palavras, então eu viajo a Manaus sem crase. Porque se eu viajo a algum lugar. Eu viajo a preposição. Mas Manaus não tem artigo antes. Então, se não tem artigo antes, a preposição fica sozinha, não existe a fusão de dois as, então não existe crase. Ocorre crase também quando existe a fusão da preposição a com a vogal a dos pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Ei, naquela fofoca lá, eu me referia àquela pessoa. Se eu me refiro a alguma coisa. Eu me refiro a preposição. Eu me refiro a quê? Aquela pessoa. A vogal a de aquela está de encontro com a preposição a. Como são duas vogais iguais, o que ocorre? Ocorre a união, a fusão dessas duas vogais, adiciona-se o acento grave e cria-se então uma crase. Podemos dizer que a crase existe mais por uma questão sonora, uma questão mais estética, porque ficaria estranho eu dizer que eu me refiro a aquela pessoa, ou então que eu vou à igreja, por exemplo. Para ficar bem claro o que é crase e onde tu deve usar, preste atenção nesse exemplo. Os garfanhotos vão ao Brasil. Se eles vão a algum lugar. Eles vão a. Aonde é que eles vão? O Brasil. O Brasil. O é o artigo que indica que Brasil é uma palavra masculina que está no singular. Então, a preposição a, ela vem ao encontro do artigo o de o Brasil e formam ao. Então, eles vão ao Brasil. Houve aí uma fusão de duas vogais. Com a crase é a mesma coisa. A diferença é que eu não posso deixar isoladamente, assim, dois as juntinhos separados em uma frase na língua portuguesa. Então, eu utilizo o acento grave e crio ali uma crase, que representa essa fusão. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente compreendido a aula. Espero que ajude muito vocês. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe com os seus amigos que precisam desse conteúdo. O material escrito da aula você encontra aí no link da descrição para você acompanhar, dar aquela lida bacana. Aguarde novos vídeos e até a próxima!